Fala, meus amigos. Queria falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, que está relacionado à prevenção contra o suicídio. Sabemos que, na maioria dos casos, isso é ocasionado pela depressão. E a depressão, ela também é ocasionada por diversos motivos, seja motivos ambientais, genéticos, traumas, enfim. Então, o que eu queria dizer como experiência de alguém que já teve uma coisa chamada distimia, que é um transtorno depressivo persistente, que tem, falando de uma maneira geral, claro, como foi meu caso, como ela se iniciou. Se iniciou com coisas pequenas, né? Quando eu entrei na polícia e depois almejei outros sonhos, eu comecei a ter uma sobrecarga muito grande, nesse sentido de estresse, de que eu tinha que vencer mais uma etapa. Isso começou a ter uma cobrança interna. Até que, em um dado momento, por um descuido meu, por não ter lido um edital de uma faculdade na época, eu acabei que perdi uma vaga no curso de medicina. E a partir daquele momento, me gerou uma frustração muito grande, muito grande. Então, aquilo ali foi, ao longo do tempo, me consumindo, né? Uma culpa que não tinha fim. E essa culpa foi gerando uma tristeza, foi gerando uma apatia, e isso foi passando ali um bom tempo. Resumindo, isso só foi terminar após minha conclusão ali do curso de medicina, no qual eu tinha superado, vamos dizer assim, esse problema. O que eu quero dizer para vocês é que tem que se ter cuidado, porque é algo que acontece com coisas pequenas, que vão sendo somados, que vão sendo ali cultivados. Infelizmente, pensamentos negativos todo mundo tem, mas tem gente que tem uma propensão a se culpar. E aqui não cabe julgamento, certo? Foi uma época específica, com fatores ambientais específicos. Mas o recado que eu quero dizer aqui é o seguinte, que não fiz uso de medicamento, também não estou dizendo que não é o certo. Cada caso é um caso. Consegui passar por isso através da reflexão, de uma técnica também chamada de aceitação, e de mudança de propósito, no sentido de me engajar mais naquilo que eu queria. Por mais que eu estava ali com um sentimento de apatia, de tristeza, mas aquilo ali não deixou que minha obstinação, ela enfraquecesse. Então, mesmo diante disso, eu consegui conquistar o objetivo, e aos poucos eu fui me livrando desse tipo de sentimento, né? Por que eu estou falando isso? Porque a prevenção contra o suicídio, a gente começa por aí. O autoextermínio é o final de tudo. Então a gente tem que trabalhar com a prevenção. Como residente de medicina e família e comunidade, a gente trabalha muito com a questão da prevenção. Então deve-se ter cuidado com padrões de pensamentos, com cobranças, com necessidade de aprovações. Você tem que estar de olho nos ambientes aos quais você está inserido, se você está influenciando ou sendo influenciado, tá bom? Então, eu sei que depois de todo esse processo, eu escrevi um livro chamado Ansiedade, Escravidão ou Liberdade, que vai falar um pouco sobre tudo isso e como eu consegui superar e como eu posso ajudar pessoas a se livrarem de diversos tipos de correntes mentais, vamos dizer assim, certo? Por fim, queria contar uma história breve sobre um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra que esteve nos campos de concentração como prisioneiro dos nazistas. E antes disso, quando ele era criança, adolescente, ele tinha uma pergunta. Ele fazia a seguinte pergunta: qual é o sentido da vida? Após o campo de concentração, a vida devolveu a pergunta para o Viktor Frankl, perguntando da seguinte forma: qual é o sentido que você dá à sua vida? Então é uma pergunta que eu deixo aqui para vocês também. Qual é o sentido que você dá à sua vida? Então tudo começa por isso, tá ok, meu irmão? Grande abraço, forte abraço, fiquem com Deus.